A Karen toda semana traz a lenda, hoje ela trouxe uma história do seu Tatá, é isso? Boa noite. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Pai Elias, espero que estejam bem. Eu fiquei um pouquinho afastada que eu saí de férias, fui me reabastecer e eu tô falando isso porque eu vou compartilhar uma coisa que eu ouvi de uma entidade antes de viajar, que eu fui pedir, né, bênção, proteção. E me falaram que eu deveria aproveitar essa viagem como uma experiência espiritual, porque cada lugar que a gente vai, cada lugar que a gente frequenta tem uma aura única, tem uma egrégora naquele lugar diferente, né? As pessoas que participam que estão naquele lugar também vibram de determinadas formas, diferente de onde a gente vive, e que eu precisaria me abrir para essa experiência. E foi isso que eu fiz, então também recomendo a todos que forem viajar ou mesmo estar em determinados lugares que a gente consiga realmente se abrir para captar a essência de cada um deles e ver o que de bonito tem cada lugar em especial quando a gente está, né, relaxando, curtindo, aproveitando. Então foi uma experiência muito bacana olhar por esse lado também. Bom, então hoje a gente está entrando no universo de Tata Caveira. É uma entidade super forte que a gente conhece e eu vou falar um pouquinho dela e depois a gente entra para a lenda. Tata Caveira, dizem que é recomendado que quando a gente vai conversar com o Exu Tata Caveira, a gente não pode duvidar da palavra dele jamais. E muito menos buscar mal de algum semelhante, porque daí a gente vai ter problemas. Também não dá para pedir amarração de relacionamento, que não faz sentido nenhum. E o Tata Caveira, então ele é sério, ele trabalha com seriedade, né, numa linha também de amor, de limpeza. Então a gente é uma entidade que a gente precisa respeitar muito. Então vamos para a história dele? E a história de hoje é do Tata Caveira. Exu Tata Caveira. O senhor Tata Caveira diz a história que teve sua vida encarnada na região do Egito. E lá ele tinha uma ocupação de agricultor, pastor de ovelha, durante o ano de 670 a.C. Ele, determinado em sua fé, tinha como objetivo a ideia de pregar o amor de Deus acima de todas as coisas. Amor esse que ele via como único a todo o povo daquela região. Isso agradava muitas pessoas daquela população, na maioria sem recursos, porém desagradava grandes líderes da época. E por esse motivo, a aldeia onde ele vivia foi invadida por soldados sanguinários do império e, assim sendo, muitos foram assassinados e dezenas aprisionados. Entre esses aprisionados se encontrava o senhor Tata Caveira, que nessa época encarnado tinha o nome de Próculo, fazendo assim uma homenagem a um muito conhecido chefe da guarda romana. Juntamente com o senhor Tata Caveira, ou Próculo, foram aprisionados mais 49 seguidores fiéis à sua crença em um único Deus. E todos foram julgados, condenados e queimados vivos na tão temida fogueira da intolerância, conforme as perversas leis do imperador da época. Dessa forma, nos trabalhos de Umbanda, o senhor Tata Caveira trabalha chefiando essa grande e poderosa legião de 49 Exus da linha de Caveira, vindo dessa origem, dessa época. E é muito legal essa história,
Toda a história, na verdade, tem muitas e muitas histórias, várias versões, inclusive na internet. E o bacana delas é que a gente consegue sempre tirar o máximo de proveito de tudo que a gente possa aprender e toque em nosso coração o que cada lenda trouxer. E é isso, que a gente fique nesse poder aí do Tata Caveira. Uma ótima noite a todos. Exu é a nossa força, é o nosso vigor. E a grande verdade que eu digo é que muitos de nós ainda estamos nas necessidades básicas, fisiológicas. Quando fala dessa linha de esquerda, a verdade é que eles trabalham muito a terra, o chão, aquilo que a gente precisa materialmente, né? O que você tem como necessidade. E a gente está aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Então é natural que a gente tenha os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, fome, desejo, ambição. A gente está aqui movimentando, gerenciando tudo isso. Quando a gente evolui um pouquinho, aí a gente muda de patamar, a gente pensa em coisas além das nossas necessidades fisiológicas. Isso é fato. E Pombogira, Exu, as entidades, não necessariamente trabalham só esse caminho. Tem gente pedindo cura, pedindo elevação espiritual na sua casa, com certeza. Exu são os nossos guardiões. A gente coloca a vela branca hoje, porque a gente está fazendo um saravá entrando dentro da casa. Na nossa casa a gente tem todo o respeito àquele que cultua Exu dentro de casa, que faz a firmeza, mas na nossa casa a gente faz a firmeza de Exu do lado de fora. Pai Elias, eu moro numa kitnet, você faz uma lavanderia, num cantinho, a gente não precisa pôr uma firmeza em casa, né? Não precisa sentar Exu, como diz no candomblé, dentro de casa. A gente põe ali as firmezas dele, a ferramenta que ele usa, os instrumentos, a oferenda, um copo de cachaça, um copo de marafa, um copo de uma vela. E aí se é dentro de casa, eu particularmente gosto da gente colocar a vela branca. Agora quando você põe para fora, aí a proteção, a própria cor preta, né, simboliza isso, a segurança, a proteção. E aonde a gente precisa de segurança? Onde a gente está muito mais vulnerável. Dentro da nossa casa está toda aquela nossa proteção, o nosso amparo. E não está certo nem errado, não é para discutir ou para discordar se você deve sim adorar Exu dentro de casa. Né? Claro que a gente vai chamar Exu dentro de casa, mas onde é o ponto de força dele? A encruzilhada. Onde é o ponto de força? As estradas, o Calunga, né? Quando a gente pensa no Calunga, o cemitério pequeno, o cemitério grande, que seria o grande mar, o grande oceano, ali está a força de Exu. E ali é o ponto de força. Quando você põe a vela branca, não tem problema nenhum. Hoje tem alguns terreiros de Umbanda até que já adotaram para todas as entidades só vela branca. E está tudo certo. É a crença, é a maneira como você acredita. Exu é bastante disciplinador. Ele vem para nos ensinar disciplina. Se eu Tata Caveira na nossa casa, ele não fala, ele não manifesta, fala, mas quando as pessoas estão diante dele, o simples fato de estar diante dele, se estiver ali com o respeito, com a devoção, compreende toda a mensagem, porque é magnetismo, é telepático, a comunicação é uma comunicação telepática. E quando a gente precisa ouvir o recado, ele vem, você não tem dúvida nenhuma.